Olá, graças a Deus, amém? Mais uma vez, estamos juntos para meditarmos sobre a palavra do Senhor. Novamente aqui, no mesmo lugar, com a mesma determinação, com o mesmo sentimento de temor ao Senhor, amém? Com aquele desejo de estreitarmos cada dia mais a nossa relação com o Senhor, de demonstrarmos fidelidade e o nosso amor para com Ele. Amém? Só assim nós encontraremos forças para tocarmos a nossa vida, para tocarmos em frente. Nada de desistir, nada de achar que tudo está perdido, nada de achar que aquilo que você está passando é irreversível, pois não é. Tenha certeza disso, não é. Amém? Por favor, acompanhe a palavra no livro de Salmos, no capítulo 40. É uma oração que Davi fez no momento mais difícil da vida dele. Davi era um homem importante. Era um homem, segundo a própria palavra, segundo o coração de Deus. Davi era um homem tão especial que até hoje o Evangelho do Senhor, onde é pregado, a gente faz menção, é mencionado o nome de Davi. Amém? Davi era um homem pecador como nós, cometeu pecados como nós, mas se arrependeu e o Senhor se agradou do arrependimento dele e o abençoou. São essas histórias bíblicas que faz com que a gente se fortaleça, né? Uma história dessa, como a história de Davi, vai tornar a mim e a você mais fortes, talvez mais crente, talvez mais desejoso de permanecer, de confiar, de estabelecer este vínculo de confiança e aguardar fielmente no Senhor. Aguardar com confiança no Senhor, ter a certeza de que aquilo que você espera vai acontecer. Amém? O Salmo 40 diz assim: esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Veja que maravilha. Davi estava sofrendo uma perseguição terrível. Davi se encontrava no fundo do poço. Davi tinha perdido tudo. Tinha sido afastado do palácio pelo próprio filho. O próprio filho expulsou Davi e Davi não queria derramar o sangue do seu filho. E ele estava agora fugindo com aqueles que ainda eram fiel a ele. Agora ele estava no fundo do poço. E mesmo ainda nesta situação, ele diz que esperei confiantemente pelo Senhor. É isso que ele está dizendo para nós também. Não importa o que você esteja passando, espere confiantemente no Senhor. Ele está dizendo que havia aqui uma espera. Ou seja, ele tinha confiança de que o Senhor viria ao seu encontro, de que o Senhor iria restabelecer aquela situação. Ou seja, que aquela situação, aquele conflito, aquele sofrimento, aquela perseguição não ia durar para sempre, porque o Senhor viria socorrê-lo. Então ele está dizendo para você também: não importa o que você esteja passando, espere confiantemente no Senhor. E o que ele vai fazer? Ele vai se inclinar para você e vai te ouvir. A única coisa que ele espera, quando a situação chega nessa
nessas condições. Ou seja, quando você acha que não tem mais saída, quando você não tem mais a quem buscar, quando o advogado diz para você que não tem mais jeito, quando o médico diz para você que não tem mais jeito, quando os seus familiares disserem a você que não há mais o que fazer, que não tem como lhe ajudar, você vai clamar pelo Senhor e Ele vai se inclinar para você e vai te ouvir. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Então, se a situação chegou a este ponto, o Senhor está dizendo: clame por mim. Clame por mim e eu virei ao teu socorro. Davi está dizendo, e ele se inclinou para mim. Ele se inclinou para mim quando eu clamei por socorro. E olha, veja o que ele fez. Veja o que o Senhor faz por nós quando nós clamamos por Ele. No verso 2 ele diz assim: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama, colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Ele está dizendo claramente para nós aqui, Davi estava no fundo do poço. Davi estava desesperado, não tinha mais para onde ir, ele estava no tremedal de lama, ou seja, ele estava onde ninguém gostaria de estar. Mas o Senhor o tirou do poço, o tirou desta situação. Ele vai tirar você também da situação conflituosa, desesperadora, talvez triste que você está vivendo. Talvez é um casamento que não está feliz, que não está harmonioso, talvez é o filho que está viciado, talvez são as companhias, talvez você passe a noite inteira esperando a filha, esperando o filho, talvez é um comportamento homossexual de um filho, de uma filha, que isso desagrada você, talvez é a sua empresa que não está faturando como você gostaria que estivesse, talvez as contas já estejam altas demais e você já não consegue pagar mais. E você está desesperado. Quantas pessoas ficam desesperadas, acabam até se suicidando? Davi chegou nesse ponto. Mas quando Davi clamou ao Senhor, o Senhor se inclinou para ele e o tirou daquela situação. E colocou-me os pés sobre uma rocha, e me firmou os passos, e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Ou seja, Deus está dizendo para você, o Senhor está dizendo para você, não importa o que você esteja passando agora, amanhã vai passar, se você clamar a mim, eu virei ao teu socorro, e você não vai mais se lembrar dessa situação, muito pelo contrário, vai se alegrar e vai cantar o hino de louvor. Amém? É isso que ele está dizendo para você. Talvez você tenha dificuldade um pouco de compreender isso. Talvez você tenha um pouco de dificuldade de entender, porque o seu sofrimento hoje é grande. Talvez o seu sofrimento é grande. Talvez o que você está passando realmente não tem, humanamente falando, não tem condições de ser remediado, de ser resolvido. A situação está impossível de se contornar. Mas se você crê na palavra de Deus, você precisa acreditar e confiar. Como Davi, esperei confiantemente no Senhor e Ele veio a meu socorro. E algum tempo depois, segundo a vontade de Deus, o que aconteceu? Davi estava cantando. Sabe por que Davi estava cantando? Porque a situação foi resolvida. O Senhor resolveu toda aquela situação. Todo aquele desespero passou. Assim como o desespero que você está passando também vai passar. Essa situação que você está vivendo, esse conflito que você está vivendo vai passar também. Tenha certeza disso. No verso 4, Davi diz assim: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Bem-aventurados, ou seja, felizes, é o homem que põe no Senhor a sua confiança.
Ele está dizendo para você. Talvez você está depositando a sua confiança no homem. Talvez você está depositando a sua confiança no governo para que a situação possa mudar. Talvez você está esperando a solução através de um advogado, de uma notícia que um advogado vai te dar. Talvez você está aguardando a solução nas mãos de um médico. Não que não deva aguardar, sim, porque as autoridades, os médicos, os advogados, eles também são constituídos pelo Senhor. As autoridades são constituídas pelo Senhor, os médicos são constituídos pelo Senhor. Porque a palavra de Deus diz que tudo que há na terra foi feito pelo Senhor. Tudo que há na terra foi feito pelo Senhor, inclusive os médicos. O conhecimento que o médico tem é dom de Deus. É dom de Deus. Mas isso não quer dizer que você deva buscar primeiro no médico, que você deva buscar primeiro no advogado, que você deva buscar primeiro em outras fontes de socorro que não seja o Senhor. Porque a palavra de Deus é verdadeira. Ele está bem claro aqui. Davi está bem claro aqui. Ele estava passando por dificuldades. Provavelmente ele já tinha buscado solução em todas as formas. Ele tinha buscado conciliação, ele tinha tentado demover o filho dele, de o destituir do cargo de rei. Talvez ele tinha tentado ali juntar mais e mais soldados para tentar demover o filho, mas ele não queria derramar o sangue do filho. Ou seja, ele só contava com a possibilidade de que o filho pudesse se arrepender da ação, da atitude. Mas mesmo nessa situação que Davi estava, ele diz assim, bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Se você está triste, se você está entristecido, está com o seu coração aí apertado, amargurado, ele está dizendo para você, quer ser feliz, deposite a sua confiança no Senhor. Ponha a sua confiança no Senhor. E daqui a pouco, você estará cantando hinos de louvor ao Senhor. Você estará orando em ação de graças ao Senhor. Ou seja, você estará agradecendo por tudo aquilo que Ele fez a você. No verso 5 ele diz assim, são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operados e também os teus desígnios para conosco. Davi está aqui reconhecendo que não são poucas as maravilhas que Deus tem feito na vida dele. Talvez, ou se você estiver passando por algum problema, por alguma dificuldade que você considere essa dificuldade, esse problema pelo qual você está passando irremediável, ou seja, sem solução, ainda assim você precisa reconhecer as inúmeras maravilhas que Deus fez na sua vida. A quantidade infinita de graças que Ele tem depositado sobre você. Davi estava nessa situação, estava passando por toda essa situação difícil. Porque a palavra de Deus também diz, vocês prosperarão na face da terra. O próprio Senhor Jesus diz, aquele que serve ao Senhor, ele receberá 100 vezes mais ainda aqui na terra, 100 vezes mais, mas com perseguição, ou seja, com tribulação. Eu e você que somos filhos de Deus, temente ao Senhor, cristãos, obedientes do Evangelho, não estamos livres de passarmos por turbulências, de passarmos por dificuldades. Mas ainda que nós passemos por essas dificuldades, se você abrir o seu coração, se você está com a sua mente e o seu coração voltados para o Senhor, você vai perceber claramente a infinita misericórdia que o Senhor tem tido contigo
ao longo da sua vida. Algumas misericórdias ou alguns livramentos que são visíveis, que são percebidos por você. Mas e quantas situações em que o Senhor livrou você que você sequer pôde visualizar? Para você que teme ao Senhor, tenha certeza de uma coisa: os anjos do Senhor acampam ao nosso redor. E certamente Ele tem nos livrado de situações, muitas vezes, que nós sequer percebemos, que nós sequer temos condições de visualizar. Ainda que essas situações que não são visíveis para nós sejam resposta do Senhor com relação ao nosso temor, à nossa obediência, ao nosso clamor, às nossas orações, ainda assim, as misericórdias que são, as graças que você tem recebido, que são visíveis, são infinitas. Davi está dizendo aqui, são muitas, Senhor, ou seja, não são poucas, são muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tem operado. São muitas. Talvez você está assim magoado e acaba até se magoando com Deus, achando que Deus tem se afastado de você, não tem olhado para você, tem abençoado outras pessoas e não tem abençoado você. Mas você precisa reconhecer as maravilhas que o Senhor tem feito. Ou seja, você foi escolhido para o Senhor, ao nascer Deus já escolheu você. Você já venceu uma batalha ali, ou seja, você é especial para Ele. Você tem uma família. Você tem uma família. Isso não quer dizer que você não possa ter perdido alguém da sua família. Você pode ter perdido, mas ainda assim você tem uma. Você tem um trabalho. Se você perdeu o trabalho, ainda há pouco você tinha. E daqui a pouco o Senhor vai abrir uma porta ainda melhor para você. O que Ele está dizendo para nós aqui é que nós precisamos esperar confiantemente nele. Nós não podemos perder este elo de ligação com o Senhor. Porque senão a nossa vida perde o sentido. E todo o sentido da nossa vida vem de Deus. Todo o sentido da nossa vida, toda a alegria da nossa vida, todo o desejo de continuar vivendo, precisa vir de Deus. Essa fortaleza, essa alegria de viver, de continuar na batalha, vem dele. E se você tem essa dificuldade, talvez agora está passando por isso, talvez está se sentindo fragilizado, peça a Ele. Peça ao Espírito Santo do Senhor para fortalecer você. Então no verso 5 ele diz, são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco, ninguém há que se possa igualar contigo. Ou seja, não adianta você esperar solução de quem quer que seja, pois a solução que o Senhor vai depositar na sua vida vem dele, não vem de mais ninguém. Ainda que um médico venha solucionar o seu problema, a solução veio do Senhor, porque foi o Senhor que capacitou o médico para resolver o seu problema. Ainda que um advogado venha vencer uma causa para você, tenha certeza disso, foi Deus que o capacitou para que ele pudesse dar a você essa vitória. Eu mesmo já passei por situações em que ações em que parecia irreversível. E de repente, quando tudo parecia perdido, de repente veio uma vitória. Quem sabe um dia eu conto aqui para você. De repente veio uma vitória assim, que eu saí saltitando. Ou seja, eu saí como Davi saiu aqui, cantando hinos de alegria. Eu estava junto com um netinho meu, e eu falava, Lucas o nome dele, meu netinho mais velho, e eu falava assim, Lucas, mas Deus é maravilhoso, como Ele é maravilhoso. Eu falei, o que foi, vovô? Eu falei, Lucas, Deus é grande, Lucas, Deus é maravilhoso. Eu estava numa situação que parecia que estava perdido. E é nessa situação assim,
quando parece que está perdido, quando todas as suas forças você já tenha depositado naquela ação, quando o seu talento, todo o seu conhecimento, toda a sua força, você já depositou, quando parece que não tem mais solução, esse é o momento que o Senhor entra para fazer o milagre. É aí que o Senhor entra para fazer o milagre, para que você possa reconhecer que se não fosse o Senhor, se não fosse a misericórdia dele, se não fosse a mão dele, o amor que ele tem por você, aquela porta não teria se aberto, aquela ação você não teria vencido, o médico não teria encontrado, diagnosticado aquela doença e depois a cura, seu filho não teria sido liberto das drogas, você não teria sido liberto de um acidente que parecia impossível de sobreviver ali, e de repente a mão de Deus é estendida até você, para que você possa manifestar, reconhecer o poder dele, e para que você possa exultar, ficar exultante pela glória de Deus, pelo poder de Deus. Aqui no finalzinho do verso 5 ele diz assim: ninguém há que se possa igualar contigo. Ou seja, se você depositar a sua confiança nele, se você esperar confiantemente no Senhor, ele virá. Ele virá o teu socorro, eu não tenho dúvida disso. Eu também passo por dificuldades. Todos nós passamos por dificuldades. Hoje eu estou passando por dificuldade. Claro que estou. Só viver já é uma luta. Abaixo de mim, na minha família, já tem muitas pessoas. Tem 10 pessoas abaixo de mim, na minha família. Então, cotidianamente, a gente vê problemas. E os problemas que nossos filhos, nossos netos passam, afetam a gente também. Se você tem um filho desempregado, afeta você. Se você tem um netinho passando dificuldade, afeta você. Se a sua esposa está com problema, afeta você. Ninguém está livre de problemas. Mas eu estabeleci esta relação com o Senhor e disso eu não abro mão. Disso eu não abro mão. Não há quem me faça abrir mão desta relação com o Senhor. É isso que eu gostaria de ensinar a você. É isso que eu gostaria de tocar o seu coração, para que você pudesse reconhecer isso. Talvez até você me diga assim: puxa, mas eu tenho dificuldade de compreender como é que Deus pode me ajudar. Meu irmão, minha irmã, o canal, a forma de você se comunicar com o Senhor é através da oração. Nessa situação, quando você se coloca nessa situação de orar ao Senhor, você precisa orar com humildade, orar com simplicidade. Ou seja, você precisa se esvaziar de si e colocar-se à disposição de Deus, para que Ele possa vir ao seu socorro. Daniel também passou por uma situação absolutamente difícil. E ele havia orado por 21 dias. Por 21 dias. 3 semanas. E quando o anjo do Senhor veio a Daniel, ele disse assim: o Senhor ouviu a sua primeira oração. Ou seja, continue orando. Pode ser que a solução que você espera ainda não chegou. Pode ser que você tenha orado ontem, aguardando que o Senhor enviasse a solução. Senhor, mas eu preciso dessa solução agora. E aí você orou um dia, orou no outro, está orando há uma semana e a solução não aparece, parece que Deus não está te ouvindo. Talvez você precise continuar orando por mais 20 dias, 21 dias. Ou quem sabe precisa orar um ano.
Mas quando o Senhor permite que nós passemos por certas dificuldades, é para que depois, quando você perceber, puxa, era impossível o ser humano resolver isso. Você vai olhar para trás e vai perceber, eu fiz de tudo e não consegui resolver. Eu clamei a todos e ninguém conseguiu me ajudar. Eu fui no padre, o padre não me ajudou. Eu fui no pastor, o pastor não me ajudou. Meus familiares não puderam me ajudar. Os médicos que eu visitei, que eu me consultei, não puderam me ajudar. E agora a solução chegou. Se a solução não veio de Deus, veio de quem? É para a glória dele. O milagre que vai acontecer na sua vida é para a glória de Deus. E muito mais do que para a glória de Deus, é para a sua salvação. É para que você possa reconhecer nele um ser grandioso. É para que você possa reconhecer nele esta força, esse poder, esse dom da misericórdia. É para que você não se afaste dele, porque ele não quer perder você. Ele não quer perder a possibilidade de salvar você. Porque ele conta conosco na eternidade. Ele quer se encontrar conosco na eternidade. Eu tenho certeza disso. Eu tenho certeza disso. Se você tiver com dificuldade de compreender isso, eu aconselho você a orar mais. Esvazie-se de ti. Se ajoelhe diante do Senhor. Por onde quer que você vá, leve o Senhor. Antes de terminar, eu quero só fazer uma pergunta. Por onde você tem andado, você tem percebido a presença dele? Você tem dado espaço para ele? Nos lugares onde você tem andado, o Senhor está do lado? Você tem permitido que ele esteja do lado? Tem espaço para ele? Ou no lugar onde você tem andado, a presença de Deus não é aceitável? Faça essa pergunta. No meu relacionamento tem espaço para o Senhor? No meu relacionamento com meus pais tem espaço para o Senhor? No meu relacionamento com meu marido tem espaço para o Senhor? Tem espaço para o Senhor na minha atividade comercial, nos meus negócios? Os negócios que eu tenho feito, tem espaço para o Senhor? Você que é jovem, nas minhas relações, nos lugares por onde eu tenho andado, que eu tenho me divertido, tem espaço para o Senhor ali? Talvez você tenha negligenciado. Talvez as suas atitudes, talvez os lugares por onde você vai, você tenha deixado o Senhor de lado. Ele não é prioridade para você. E ele quer ser prioridade. Ele não quer ficar em segundo plano. Tenha certeza de uma coisa, o Senhor vai abençoar mais quem se dedicar mais. Ele vai abençoar mais quem se esvaziar mais. Quem o agradar mais. Ele não vai se negar a abençoar aquele que pede com desejo, com interesse, com fé. Ele quer perceber a fé. Jairo, tem uma passagem de Jairo, da ressuscitação da filha de Jairo na palavra de Deus, em que Jairo depositou toda a confiança no Senhor. Ele era um chefe da sinagoga e ele chega diante de Deus e diz: Senhor, basta que o Senhor coloque as mãos sobre ela e ela viverá. Ou seja, ele tinha convicção de que ia acontecer. Ele não disse quem sabe. Senhor, vai lá fazer uma visita. Quando alguém chegou para ele e disse, por que incomodas o mestre? A menina já morreu. E o Senhor foi, não, vamos lá, todo mundo chegou lá e ressuscitou a filha de Jairo. Quem sabe um dia nós pregamos sobre isso. Não é? Veja a atitude do centurião, que nem judeu era. Ele era romano. E ele diz para o Senhor: Senhor, eu não sou digno que entreis na minha casa, mas manda com uma palavra e o meu criado será salvo. Ele tinha certeza.
de que o criado seria salvo com uma palavra do Senhor. Falou, Senhor, o Senhor não precisa sequer ir lá. O Senhor não precisa ir lá. Basta o Senhor dizer uma palavra e ele vai ser salvo. É nessa situação, é nessa condição que você precisa se colocar diante dele. Nessa situação de confiança. Não importa o que você está passando. Não importa. Não importa o tamanho do problema. Qual é a solução para a morte? A filha de Jairo foi ressuscitada. Qual é a solução para a morte? Lázaro já estava podre. Ele já estava podre e ainda assim o Senhor diz, Lázaro, vem para fora. Tudo por conta da fé. Ele disse para Maria, para Marta, creia somente. Para Jairo ele diz, creia somente. Ele está dizendo para mim e para você também, creia, somente creia, para que você possa perceber a misericórdia, a graça e o poder de Deus na sua vida. Amém? Graças a Deus. Nós já chegamos no meu limite, eu dei um limite de 30 minutos, as nossas pregações, já estamos com 31 minutos. Eu espero que essa palavra possa abençoar você. Amém? Se você acha que essa palavra possa abençoar alguém da sua família, algum conhecido seu, mande para ele. Mande para ele ouvir. São palavras simples. São palavras simples. Mas tenha certeza, é a manifestação do poder de Deus. Eu estou aqui com a palavra de Deus aberta. Não são palavras minhas. Amém? Sou apenas um instrumento, como eu tenho dito para vocês. Sou apenas um instrumento. Me coloco à disposição do Senhor. Abro a palavra de Deus e deixo o Senhor falar. Não sei onde essa palavra vai chegar. Qual é o coração que o Senhor quer tocar. Pode ser o seu, pode não ser. Se não for o seu, quem sabe é outro. Amém? Estou utilizando as redes sociais para evangelizar. Simplesmente. Não defendo igreja nenhuma, absolutamente nenhuma. Simplesmente prego a palavra de Deus e só isso. Nada mais. Nada mais. O meu objetivo é só esse. Se tocar uma pessoa que esteja com o coração aberto, com a sua mente aí alerta, o seu coração aberto, com disposição de ouvir, certamente vai frutificar. Vai fortalecer você. Espero que você, depois de ouvir essa palavra, na hora que você terminar, na hora que você desligar seu aparelho, você se encontre fortalecido, abençoado. Amém? Deus abençoe você. A gente vai se encontrar por aqui mais vezes ainda. Amém? Com a vontade de Deus.